2, 1... Tá no ar para você aqui no canal Robson Laureano, mais um Timecast, onde a gente bate papo com amigos, com pessoas com conteúdo, com coisa legal para poder falar para vocês, né? E a gente vai aprendendo, se divertindo, batendo aquele papo descontraído. E hoje, mais um cara super especial, amigão de muitos e muitos anos, mas ele não veio aqui por causa disso, não. Ele veio aqui porque ele é o cara, o melhor advogado, realmente especialista em direito previdenciário, conheço de longa data, apesar que nós somos novinhos ainda, né? Doutor Juliardi Ziviani, como vai, doutor? Vou bem, Robson. Que coisa boa, né? Muito prazer. E de alguns anos já, né? Verdade. Quando a gente ainda era novinho, né, Robson? Eita, doutor Juliardi, você ainda é novinho, né? Não, a gente vai... Eu lembro que quando eu te conheci, Robson, eu falava, uma hora eu vou te aposentar. Continua a dizer, hein? Logo eu te aposento. Mas aqui é até estranho te ver sem terno, né? É diferente. Tá descontraído hoje aqui no nosso papo, né? É verdade. Doutor Juliardi é capixaba. Capixaba. Sou do interior do Espírito Santo. Santa Teresa? Santa Teresa, uma pequena colônia italiana no interior do Espírito Santo. Você é descendente de italiano? Sou descendente de italiano. Tem cidadania e tudo italiano, eu, minha família. É mesmo? Os filhos agora já também, né? Muito legal. E vim para Belo Horizonte, início de... Acho que foi em 2003, fazendo 20 anos agora que eu vim para Belo Horizonte. Veio como advogado? Não era ainda advogado. Ah, não? Olha que interessante. A história é legal, porque eu tenho um irmão mais velho que mora em Belo Horizonte, ele chama Fabrício Ziviani, e ele fazia mestrado na Faculdade João Pinheiro, na João Pinheiro, lá na Pampulha. De Direito? Não, ele não era faculdade, ele já fazia mestrado, na verdade. Certo. Em administração pública. E como eu estava formando em Direito, logo poucos meses depois dele vir, aí eu resolvi vir para poder estudar para a prova da ordem, né? Que eu estava recém-formado. E aí passei na prova da ordem, fui fazer uma pós na PUC, aqui na Praça da Liberdade, e lá fiz amizades, né? Muitos amigos em Belo Horizonte, e conheci o meu atual sócio, que é o André, que era dono com outros sócios lá de Blumenau, em Santa Catarina, e aí ele me convidou para trabalhar, eu fui ficando. Grande André. Grande André, grande amigo. Grande advogado, grande figura. Grande figura. Hoje nós somos no escritório em 3 sócios, o escritório Ziviani Pinto Advogados, é o André, sou eu e o Dr. Paulo, que é de São João del Rei, Dr. Paulo Rabelo também, que já está com a gente há mais de 12 anos, e é porque a gente sentiu uma necessidade no escritório de atender os nossos clientes que precisavam de uma área diferente, uma trabalhista, uma família, ou um direito sucessório, alguma ação de direito de consumidor. Então, isso foi aumentando no escritório, essa demanda, a gente trouxe ele e deu super certo. Super certo, já há quantos anos? O escritório, 20 anos, o escritório já está com 21 anos. Conseguiu aposentar quantas pessoas? Tem uma ideia, uma noção? Olha, Robson, não tenho ideia. Nunca tive essa curiosidade. Interessante a pergunta. Porque no início, Robson, a gente nem fazia o administrativo, a gente nem aposentava muita gente. O escritório aqui em Minas foi montado para fazer uma revisão, para trabalhar com direito de aposentadoria, né? Claro, direito previdenciário, mas envolvendo o direito revisional, né? O cara que já era aposentado, a gente fazia uma revisão específica e com o tempo recebia aquele dinheiro que era lá da época do Plano Real, né? Do Plano Collor. Aí depois que a gente foi sentindo necessidade de fazer um administrativo, de fazer uma ação concessória, e aí eu não tenho esses números, mas nós temos mais de 20 mil clientes, eu acredito que a gente tem. Você falou do Plano Collor. Até hoje, alguém recebe alguma coisa daquele período? Recebe, até hoje. Até hoje nós temos ainda essas ações que a gente começou em 2003. E essas ações são baseadas em quê? Foi um erro. Quando teve o Plano Real, teve um erro por parte do governo na implantação do Plano Real de quem estava aposentando. E aí algumas pessoas tiveram um prejuízo que depois foi reconhecido, até pelo STF, que era uma ação revisional de IRSM, de 94. E aí essas pessoas tinham de 3% até 40% de correção na aposentadoria. Então, o Escritório do Sul fez uma pesquisa de mercado,
viu que Belo Horizonte, Minas Gerais em específico, não tinha ninguém trabalhando nessa área. O escritório tinha uma estrutura, montou aqui e começou a fazer, procurar, né, clientes aposentados e assim foi crescendo o escritório. Mas aí, o que a pessoa, ela ganhando ação, ela recebe o quê? Um percentual em cima do que já recebeu? Como é que é? Exatamente. É uma multa? Essas ações revisionais que a gente faz, normalmente multa não, Robson. A gente tem poucas ações que geram multa ou que geram dano moral, né? Infelizmente, eu falo que a moral do segurado, né, do INSS, não é tão boa. Porque a gente vê tanto dano moral no direito do consumidor, em outros direitos, né? E no direito previdenciário não tem tanto. Por mais que a gente tenha pessoas doentes que não conseguem o benefício, que o INSS faça, às vezes, que a gente pode falar aí, talvez uma sacanagem com a pessoa, né? E muitas vezes não dá o dano moral. Isso é complicado. Mas o que a gente ganha? Além do aumento na aposentadoria, que é a ação revisional, a pessoa também recebe os atrasados dos últimos 5 anos, ou que está na justiça, corrigido. E aí ela recebe aquele valor. O advogado normalmente trabalha em cima com uma porcentagem em cima desse ganho. É no risco. Então é assim que a gente sobrevive hoje em dia, trabalhando. E diminuiu muito. Com a justiça hoje mais rápida, né? Mais eletrônica, essas ações que demoravam mais, que eram aquelas pastas de processos físicos, hoje são eletrônicos e os processos tendem a ser mais rápidos. É tudo digitalizado, né? Hoje tudo digital. Tudo digital. Antigamente era na base do cadernão, do livrão, né? Tudo naquela pastinha do processo. Agora não, agora foi tudo digitalizado. A chance de erro era muito maior, né? Era muito maior. Mas hoje ainda tem alguma coisa no papel? Coisas mais antigas? Não tem mais não, né? Depois, agora já na pandemia, quando foi feito, né, o PJE, que é o processo jurídico eletrônico, teve uma portaria da Justiça Federal já transformando todos os processos em eletrônicos. Então, mesmo que tinha algum, era só solicitar aí que o juiz já transformava em eletrônico. A gente está falando de papel, tem aquele... O bloquinho, né? Como é que é? O caderninho, o livrinho lá do INSS. Sim, o carnê de GPS, Guia da Previdência Social. Carnê é coisa das antigas. Eu nem lembrava mais desse termo carnê, né? É coisa das antigas, é verdade. Agora, e as pessoas usam até hoje o carnê? O legal, Robson, que o INSS, você falando das antigas, o que eu acho mais interessante, porque eu já sou de uma geração de advogados mais novo, né? Eu me formei em 2002 para 2003 e já era um pouquinho puxado assim para o direito social, direito público, essa questão administrativa, e eu lembro que na faculdade a gente preenchia, né, a GPS, o carnê, que até hoje tem. Hoje, eu acredito que volta e meia no escritório, eu atendo algum cliente lá, eu tenho ela na minha gaveta. É laranja, né? Um laranja, puxado para tinha, né? Antigamente tinha um maior, agora tem um mais retangularzinho, e você compra em banca e papelaria, mas é da mesma forma que preenche ele, você pode entrar na internet também pelo meu INSS e também preencher eletronicamente. Até no site do... E pagar também. E pagar também. Até no próprio site do banco, você não precisa nem mais ter essa guia. Você já entra lá e agora na fase digital você não precisa mais guardar aqueles carnês, né? É isso que eu ia te falar. As pessoas que perderam, de repente, sei lá, até numa tragédia, uma enchente, Muita né? gente. Ou sei lá. E aí, como é que faz, hein? A gente tem casos de... A maior prova é o carnê. Claro, a maior prova é o carnê. Só que até 95 não era informatizado. Depois, aos poucos, você já pagava, já caía no sistema do INSS, que é o CNIS, e já aparece lá esse extrato, né? Isso a partir de quando? Isso a partir de 95 já está quase tudo informatizado. Então, é bem para trás que as pessoas teriam que ter esse carnê. Mas acontece de no carnê, às vezes, a pessoa pagou um número errado, então tem que pedir uma correção, ou perdeu esse carnê, tinha apenas uma guia, né? Ou aconteceu de traça, comer esse carnê. Então, tem de tudo. É muito interessante. Mas as pessoas, Robson, no dia a dia, elas perdem muito mais a carteira de trabalho do que o próprio carnê. Mas a carteira de trabalho não tem problema também, né? Antigamente tinha, né? Eram roubados, e principalmente na época da ditadura, as pessoas tinham que andar com a carteira. Se fosse pego na rua sem a carteira de trabalho, eles... É vadio, né? E aí as pessoas andavam e perdiam, eram roubadas, ou em uma enchente. Então agora não, agora já é digital também, é uma maravilha, né?
Agora, doutor, com a reforma da Previdência, mudou também o tempo, né, de contribuição e a idade, né? O que mudou? Mudou demais, Robson, mudou demais. As pessoas tinham uma expectativa de direito de aposentar o homem com 35 anos e a mulher com 30, né? 30 de contribuição. 30 de INSS, né? Para a mulher, 30 anos de INSS pagos. E não é de tempo, apesar de ser tempo de contribuição. Porque muita gente chega lá e fala assim comigo, poxa, doutor, mas eu comecei a trabalhar em 80. Ué, mas se você só pagou até 90 e parou de trabalhar, de lá para cá não tem jeito. Ou seja, é o tempo pago, né? Exatamente, é tempo pago. E também tem muito da pessoa sair de uma empresa, receber seguro-desemprego, aí depois assina de novo. Então a mulher tinha que ter 30 anos até 2019 para aposentar independente de idade e o homem tem que ter 35 anos a partir até 2019 também, que é 13 de novembro de 2019. A partir daí da reforma, tudo mudou. Temos regras de transição por idade, o homem continuou com 65 anos e o mínimo que ele tem que ter é 15 anos. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para os nossos ouvintes, né, aqui do YouTube que aposentadoria por idade, você não precisa ter 35 ou 30 anos de tempo de contribuição, basta ter 15. Certo. Tem 15, que é a carência mínima, você consegue aposentar. O homem com 65, a mulher era com 60. Agora é 62, depois da né? reforma, 62. Foi aumentando 6 meses a cada ano. A partir de 2023, todas 62. O homem já era 65? Já era 65. Então não mudou nesse sentido. Não mudou. A mulher perdeu 2 anos no caso. Perdeu 2 anos. O que mudou para o homem, Robson, é que os homens que não tinham nenhuma contribuição até novembro de 2019, que começaram a contribuir, por exemplo, tem um adolescente que vai começar a contribuir hoje, nunca pagou INSS. Ele entrou no sistema do INSS agora, ele tem que pagar 20 anos, que é a carência mínima. Mas quem já tinha uma contribuição válida antes de 2019, continua 15 anos. A partir daí que são 20 anos. Então, por idade, homem 65, mulher 62. Ambos têm que ter 15 anos. Já por tempo de contribuição, nós temos várias regras de transição, né? E aí, isso prejudicou demais o segurado do INSS. Mas prejudicou, assim, É complicado, porque também o governo, na época da reforma, só trazia o que era interessante para eles, né? Agora, doutor, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar com 18 anos de idade, eu vou dar um exemplo, a maior de idade, 18 anos. Ela começa, obrigatoriamente, né, a pagar o INSS. A não ser que ela trabalhe por conta própria e não queira pagar. Aí ela pode, né? Sim. Tudo bem. Agora, a partir do momento que ela trabalha como autônomo, que ela vai emitir algum recibo, alguma nota, ela já começa a pagar o INSS. Já começa a pagar o INSS. Então, 18 anos. A pessoa, para poder se aposentar 100%, ela mesmo começando com 18 anos, o homem ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade? Aos 65. Isso Caramba. aí. Só que é o seguinte, Robson, a gente tem que ver também o que essa pessoa tinha em 2019. Porque se ela vai começar agora com 18, só vai aposentar aos 65 e a mulher com 62, sem dúvida nenhuma. Agora, se a pessoa já tinha... vamos supor um exemplo de um homem que começou com 18 anos, ele ia se aposentar aos 53, com 35, né? Sempre contribuiu, mas que em 2019 ele tinha 30 anos de tempo de contribuição. Aí tem uma regra de transição. Esses 30 anos até 2019, ele faltava 5 para 35 anos. Então, ele vai pagar 35 mais 5 de pedágio, que é 100%. E ele tem que ter uma idade mínima de 60. Hoje, a maioria dos homens estão aposentando desse jeito. A mulher é o mesmo cálculo e a mesma fórmula. Se ela tinha 25 quando a lei mudou, ela tinha que pagar 30, então ela tem que ter 30 mais os 5 anos que ela faltava, que é um pedágio de 100% no que ela faltava. E ela tem que ter uma idade mínima de 57. Então, assim, é um pouco complexo? Pra gente que tá no dia a dia é muito fácil, porque a gente já visualiza tempo de contribuição, idade, o que é feito. Mas são várias regras de transição hoje. Hoje tem por pontos, hoje tem por idade e tempo de contribuição. Hoje tem 50% e de 100%. Então, cada caso é um caso. Pode ser que a minha regra de transição, pode ser não, tenho certeza que é diferente da sua. Porque o que você tinha quando a lei mudou era diferente do que eu tinha. Então, assim, idade leva em consideração tanto para o homem quanto para a mulher.
Agora, doutor, por exemplo, eu como comunicador, você como advogado, é de boa a profissão, né? Relativamente sem perigo. Quer dizer, perigo nesse momento pode cair o teto aqui, deixa eu isolar. Mas enfim, né? Agora tem profissões que são realmente profissões que a pessoa está sempre em risco, né? Perfeito. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar como, sei lá, num posto de combustível, né? Sim. Vai trabalhar como, sei lá, um policial, né? Trabalhando armado. A gente consegue distinguir perfeitamente o que você disse, que é a questão da insalubridade, a questão da periculosidade. São diferentes, são coisas diferentes. São coisas diferentes, então, mas são empresas de risco. Dois. São empregos de risco, né? Aqui em Minas a gente tem muito quem trabalhou em mineradora. Quem trabalha, por exemplo, em mina subsolo, mas que seja também, que não é subsolo. Então, a gente tem aposentadoria especial e tempo especial. Por exemplo, o que trabalha com insalubridade dentro de um hospital, que tem aquela questão do risco de bactéria, vírus e tudo mais. Todas as funções dentro do hospital? Nem todas. Tem que estar exposto a essa questão do vírus, fungos e bactérias. Pessoal da limpeza, né? Sim. Quem está ali na questão no dia a dia, cuidando ali, quase todos entram. Mas tem gente que trabalha no administrativo e aí consegue... o próprio hospital consegue isolar esse administrativo para não ter essa insalubridade. Mas essa pessoa, a mulher, até 2019, ela ganha 20% a mais do tempo que trabalhou em área de risco e o homem ganha 40% a mais. Por que essa distinção? Porque o homem precisa de mais tempo para aposentar. A mulher também. A mulher menos tempo. 3 anos. E aí, por isso que uma é 20% e o outro é 40%. Só que isso acabou até 2019. Ah, acabou? Para você transformar o tempo especial em tempo comum. A partir de 2019, é só quem trabalha o tempo inteiro nessa área e aí tem uma questão de pontuação e idade mínima. É mais complexo. É possível conseguir? Mas é mais complexo. Mas aí pode mudar o tempo de contribuição? Pode mudar o tempo. Para menos, claro, né? Evidente. Exatamente. E também, Robson, agora a legislação já regulamentou isso, de que uma pessoa, por exemplo, é muito complicado. Como que você vai pegar um médico que trabalha há 30 anos como médico e depois virar, você não pode mais trabalhar nessa profissão? Então, essas pessoas que trabalham, aposentam de forma especial, que trabalharam de forma especial, elas não podem mais exercer a mesma atividade de forma especial. Até porque... Por que essa aposentadoria especial? Porque normalmente é o risco que a pessoa tem de ter uma doença, de ter como que a gente pode dizer aqui? Uma deficiência. Uma deficiência, uma qualidade de vida pior, porque muitas vezes a pessoa trabalha com ruído muito alto, ela pode perder a audição. Então tem muito essa questão de a pessoa que trabalha exposta a alguma atividade especial, ela não vai ter a mesma expectativa de vida para quem não trabalha num setor especial. Eu fico pensando em minério, né? Sim, isso aí, caramba. Minério, tem sílica, né? É uma questão, assim, de que tem muito... Até você citou a questão do posto de gasolina, mas quem transporta combustível, né? Então, tem essas questões todas ali. Serraria e serralheria também? Sim, por conta do barulho, né, Robson? O barulho também, de repente, de inspirar aqueles... Sim, aqueles produtos que muitas vezes... Por isso que a gente chega numa oficina mecânica, por exemplo, lá numa funilaria, todos têm que usar máscara, porque aquele pó ali, a pessoa respirando aquilo ali, aquilo vai dar um problema de saúde nela, né? Pintor de automóvel, além de usar esse filtro, né, na respiração, a gente tem que tomar muito leite também, né? Tem umas coisas assim, já viu? Tem umas histórias assim, mas também não sou conhecedor assim profundo por quê, né? Porque tem algumas histórias bem legais também, né? Agora, doutor, tem o tal da pessoa, como é que é o termo que a galera diz? Eu tô de... Quando a pessoa é afastada... Encostada? Encostada, né? Tô encostada. O encostado não é aposentado. Não é aposentado. O encostado é um auxílio-doença. É a pessoa que sofreu algum acidente... Que é pago pelo INSS. Pelo INSS. Até o 15º dia, a empresa paga. A pessoa é afastada, a empresa paga. Se eu estou autônomo, não. Mas, por exemplo, a empresa paga o salário integral. Quando o INSS passa a pagar, continua sendo o mesmo salário integral? Não, é feita uma média. Feita uma média do que a pessoa contribui. Provavelmente ela vai receber menos, né? Normalmente recebe um pouco menos, mas tem casos que a pessoa recebe mais. Porque se ela saiu do emprego bom, sempre contribuiu no valor alto, e depois veio para um emprego, perdeu aquele emprego melhor e está no emprego que ganha menos, ela pode ter uma média maior. Isso pode acontecer. Agora, por exemplo, a pessoa está afastada e ela está afastada num determinado
tempo que chega o tempo dela se aposentar. Acontece essa transição naturalmente? Tem que entrar na justiça? Não é naturalmente, Robson. Tem que entrar na justiça. Muitas vezes o INSS, você não consegue solicitar um benefício novo. Se você estiver de titularidade de um benefício, você não vai conseguir solicitar um novo. Eu posso estar afastado de 120 dias aqui de auxílio-doença. Cara, mas eu atingi a idade nesse meio do caminho, eu vou pedir uma aposentadoria por idade. O INSS vai negar. Mas aí como é que tem que fazer? Ou então ele vai pedir para você escolher um benefício. Normalmente você vai querer um mais vantajoso. Não, claro, mas eu digo o seguinte, eu não estou falando com relação a acumular, mas existe essa transição, naturalmente, chegou, por exemplo, o período dela se aposentar, tem que entrar na justiça? Não precisa entrar na justiça, mas tem que requerer no INSS. Tem que requerer, né? Tem que requerer no INSS. O que pode acontecer naturalmente, mas é através de uma perícia, essa pessoa está afastada, talvez com uma doença grave, primeiro o INSS vai dar um auxílio para ela vai ficar 1 ano, 2 anos afastado. Se não melhorou, numa próxima perícia o INSS pode aposentá-la por invalidez. É um benefício um pouco mais seguro que o auxílio-doença. Mas também não quer dizer que é um benefício definitivo, não. São benefícios temporários. Até porque você pode estar com uma doença grave, mas daqui a pouco melhora, você né? fica 4, 5 anos tratando e melhora. E a perícia é feita para isso, né? A perícia é feita para isso, para ver se você está incapaz ou não. Existe um tempo padrão para a perícia seguinte? Não. Pode ser chamado ou pode não ser chamado? Robson, quando eu comecei a advogar, no início dos anos 2000, auxílio-doença, conseguia, o INSS deixava aí 6 meses, fazia uma perícia, renovava até 2 anos, 4 anos. E agora? Hoje em dia não. Em 2018 a gente teve um pente fino, já na época do governo do Temer, teve um pente fino já tirando um tanto de pessoas que estavam aposentadas por invalidez, que estavam de auxílio-doença, e aí teve um pente fino e foi cortado muitos benefícios. E dali para frente o INSS passou a dar 2 meses de benefício, 4 meses. Aí a pessoa tem que voltar lá. A pessoa tem que voltar lá, fazer uma nova perícia e fazer um pedido de prorrogação de perícia, né? E muitas vezes o INSS nega com a pessoa ainda doente. É desumano. Muita injustiça acontece? Muita injustiça. Mas por quê? Má fé, falta de habilidade, falta de profissionalismo, falta de capacidade de examinar a pessoa. O que acontece? Ô, Robson, acho que alguma recomendação do INSS para... Acho que de tudo um pouco. Eu acho que a gente tá pagando um pouco pela questão de fraude. Pelo passado, Muitos anos pelo passado, o INSS foi vítima de muita fraude. De pessoas que não estavam doentes e conseguiam, de pessoas que não tinham tempo para aposentar e conseguiam, né? Então, eu acho que isso é um reflexo. Eu particularmente, acho que a gente está vivendo um momento de inversão de valores. A partir do momento que eu paguei, eu chego no INSS, eu tenho direito, eu vou lá requerer, tudo o INSS fala não, tudo fala não. Você que tem que provar o seu direito, você que tem que levar um relatório médico, ou tem que provar através de um documento, é uma coisa complicada, não é tão simples. E também eu acho que tem essa questão também de o INSS não está com tantos funcionários como tinha antigamente, está com um quadro de funcionários reduzido, pessoas às vezes que não são mais tão especialistas naquilo, talvez não fizeram um concurso tão específico para poder ver aquilo de melhor forma, né? Porque muitas vezes nem faziam direito e nem eram especialistas nessa área, né? São técnicos. E de repente a pessoa ela vai no médico dela, Sim. O médico atesta que ela tá com aquele problema. E o perito do INSS fala que não, aquilo dali não vale nada para o perito. Para o perito, não. Mas a pessoa deve levar? Deve levar é obrigado a levar. E aí, a partir do momento que ela requer, que o médico dela disse que ela está incapaz, o perito do INSS fala que não está, aí é que entra o papel do advogado e como que a justiça está sobrecarregada. Porque todo mundo procura a justiça para poder tirar a terceira opinião aí, para saber se está incapaz ou não. Agora, doutor, eu lembro, eu era criança ainda, tinha um vizinho lá que ele estava afastado, né? Sim. Recebendo pelo INSS, e quando chegava o período da perícia, ele deixava a barba crescer, o cabelo crescer, todo esganiçado, colocava uma roupa bem simples e se fingia de maluco. Tem muito disso, E ele conseguia, ele ficou anos e anos assim. E hoje em dia nas perícias, os peritos colocam, pessoa bem vestida, não forçou, né, respondeu as perguntas espontaneamente, principalmente a perícia judicial, né, que a gente tem acesso e a gente vê aí
que um perito judicial, de confiança do juiz, tem que responder mais de 30 perguntas, né? Para falar se a pessoa está doente, se não está, qual que é o CID da doença dela, se isso vai incapacitar ela para o trabalho, se não vai, quando que começou, que laudo ela trouxe, né? Quais que são os remédios que ela toma. Então, tem uma questão que deveria ser um pouco mais justa, mas infelizmente os que necessitam pagam por aqueles que já tentaram muitas vezes, né? Não é só do auxílio-doença, né, Robson? É também de tanta fraude que teve já em benefício rural. Ah, fulano aposentou com benefício rural, mas nunca trabalhou na roça, né? Eu ia falar com você sobre essa aposentadoria rural. Ela é diferente, o tempo é diferente. Como provar que a pessoa trabalhou na área rural? Como é que é? O tempo rural... Até quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, porque eu sou de uma cidade pequena no Espírito Santo, e lá tem muito, né? Tem muitas pessoas que vivem do meio rural e elas têm direito a essa aposentadoria especial. Meus tios, meus avós, minha família é do meio rural. Então já sabia o que precisava lá no INSS para que essas pessoas tinham uma aposentadoria rural. Elas têm que viver e sobreviver num regime de economia familiar. São aquelas pessoas mais simples que vivem da roça, aquilo que sobra, vende para poder comprar algumas coisas que não tem. Não pagam o INSS. Não pagam o INSS. A legislação, a nossa Constituição, ela trouxe isso até para que os aposentados da roça, por exemplo, o homem aposenta com 60 anos, são 5 anos a menos. A mulher é com 55 anos, porque era 60, 5 anos a menos, 55. É uma situação de trabalho mais desgastante, mais né? desgastante. E também para aquela pessoa não sair da roça. Ela ter uma aposentadoria, porque senão o que ela fazia? Ela não aguentava mais trabalhar, ela ia sair da roça e, logicamente, ela não ia permanecer mais lá. E a gente precisa de que as pessoas ficam na roça, que tenha as pessoas lá para poder abastecer a cidade, né? Então, porque o meio rural é muito importante. Mas é claro, como que a pessoa paga esse INSS? Quando emite uma guia, quando vende um produto, quando vende um café, um tomate, essa questão toda... Emitiu a nota, já vai um valor para o fundo rural, né? Certo. Então tem essas questões, mas muita gente falsificava documentos, como se fosse na roça, pegava declaração de um vizinho, como se fosse isso. Aí eu vou arrumar alguém na roça para assinar para mim, para eu poder aposentar. O patrão da pessoa, o fazendeiro lá... O fazendeiro. Serve como prova? Serve como prova, mas hoje tem que ter um início de prova documental. Então você tem que ter um início de prova para poder... E muita gente não deve ter, né, cara? Tem, porque como que você pega os adolescentes, na época, você ia estudar, e já ia trabalhar na roça com 12, 14 anos, né? Às vezes antes disso. E sem a menor noção de que um dia vai precisar daquilo, que documento que você vai ter com 12, 13 anos? O homem... O documento mais novo do homem, às vezes certificado de reservista, que eles colocavam ali, né? Lavrador, a lápis. E às vezes pessoas sem muito esclarecimento, né? Sem instrução, né? Sem instrução. E não era como hoje em dia, né? Você ia lá comprar alguma coisa na cidade, nem nota você pegava, né? E aí você tinha a cadernetazinha, pagava lá uma vez por mês. Mas, por exemplo, a pessoa trabalhou num período rural, e aí veio para a cidade, trabalhou normal com carteira assinada. Como é que é feita essa matemática aí? Ela consegue, se ela provar que ela veio do meio rural e tiver o início de prova documental, a gente chama de aposentadoria híbrida. Ela vai ter a aposentadoria do tempo urbano com o tempo rural. Aí faz uma média. É possível somar os dois. Não, é possível somar os dois. Tá. Só que o rural é sempre salário mínimo. A não ser que você é do meio rural, aí um empregador rural, aí você tem que pagar um valor mais alto, né? Aí é possível. Agora, doutor, por exemplo, tem aquela deficiência que a pessoa adquire com repetição no trabalho, né? Sim. É LER, não é? LER, DORT, doença ocupacional, né? O que é DORT? É doença ocupacional de esforço repetitivo, alguma coisa assim. Certo. Isso aí a pessoa... Na década de 80 tinha muitos, né? Bancários que aposentavam com isso, pessoas de linhas de produção. Hoje em dia já não tem mais, Robson. Não tem mais? Não consegue mais. Síndrome do túnel do carpo, LER e outros, é complicado. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Mudar de profissão, então? Mudar de profissão. Ela é reabilitada para uma outra função. Ou então, mas a empresa... mas aí vamos supor, aí de repente entra no direito trabalhista. Mas aí o empresário só queria aquela pessoa naquela determinada função. E aí, como é que faz? Infelizmente, a pessoa acaba perdendo emprego, porque o INSS não aposenta mais por conta dessas doenças que não incapacitam a pessoa para o trabalho. Olha, eu lembro a gente conversando, quantas perguntas de ouvintes, né, com a participação na rádio, sempre falando o seguinte: fulano tem câncer, ele consegue se aposentar? E você sempre falando, depende se o câncer estiver limitando ele a trabalhar, né?
Ô Robson, você falou uma coisa legal, que eu costumo dizer que a gente pode ter uma doença muito grave, e está bom para o trabalho, né? A gente recuperar e conseguir desenvolver o nosso trabalho no dia a dia normal. Ou a gente pode ter cara, não uma simples, mas talvez um Covid, que para alguns foi uma doença simples, para outros não. E você ficar incapacitado devido àquele Covid, ou talvez uma outra doença que não seria tão grave como câncer, e você está incapaz. Então, assim, hoje é muito comum a pessoa ter que passar por diversas perícias para conseguir uma aposentadoria por invalidez. Aqui, por exemplo, olha só, um motorista de caminhão e sofreu algum acidente, perdeu o movimento de um dos braços ou das pernas. Ele não consegue mais desempenhar aquela função. Não consegue mais. Mas ele trabalha numa transportadora. A transportadora, ela é obrigada a alocá-lo em outra função, de repente uma função no escritório, em outra coisa, ou ela pode demitir. Ele vai ser reabilitado, ele vai fazer um curso no INSS e junto com a empresa, o INSS e a empresa vão dizer que se ele conseguiu desenvolver aquela função ou não. Aí a empresa é obrigada a mantê-lo, né? Na teoria é tudo lindo, né? Isso vai funcionar. Na prática, hoje em dia, Robson, não funciona. Não funciona. Tem lei para quê no Brasil, hein? Porque, na verdade, como que você pega um motorista que muitas vezes não sabe nem ler e escrever, aí você põe para fazer um curso de informática, sendo que ele teve problema. E tem outros casos de motorista de ônibus que teve um problema de depressão e teve acidente, como a gente já viu, de tantos motoristas serem forçados a trabalhar com um problema sério de saúde e depois pode vir a acontecer algo. Depressão aposenta? Não, mas a pessoa pode ter um problema psiquiátrico ali que pode o incapacitar para o trabalho temporariamente. E depressão, cara, o pessoal chama que o câncer da alma, né? É uma coisa terrível, gente. É terrível, Robson. E você citando o exemplo do motorista, eu vejo de motoristas que sofreram um acidente, que perderam a visão, que não pode mais ter a carteira E ou D, que é profissional, né? E ficam rebaixados para a carteira B e eles não podem mais dirigir caminhão. Porque motorista é uma profissão por gosto, né? O cara vai mesmo porque é apaixonado, né? E muitas vezes não consegue mais trabalhar naquilo e fica afastado um período, não recebe, não consegue voltar. Tem uma outra situação de pessoas que sofreram um acidente de trabalho e não conseguiram retornar. O INSS paga um benefício indenizatório para essa pessoa. Pro resto da vida? Até ele aposentar. Aí aposentou, esse benefício é cortado. Antigamente era vitalício. E esse benefício é o quê? Um salário mínimo? É 50% da média do seu... Como se você fosse aposentar hoje. Então vai depender de quanto que você paga. Doutor, como é importante... A gente reclama do INSS, problemas... Tem muitos, né? Sim. Mas como é importante se pagar o INSS, né? É muito importante, Robson, porque o nosso sistema de INSS, muitas vezes a pessoa chega no escritório e fala assim, eu não vou pagar porque eu não vou aposentar nunca. E eu mesmo já passou isso pela minha cabeça, porque com essa, vamos supor, em 2019 mesmo, eu pagava sobre o teto e eu, poxa, com 2 filhos, esposa, tudo dependente de mim. E vou parar de pagar INSS porque eu não vou aposentar. Mas aí vem... Poxa, não é só aposentadoria. E se eu sair na rua aqui e me acidentar ou quebrar o pé e não puder trabalhar? E às vezes também... O auxílio-doença, né? A gente faz as contas e pensa, olha só, eu pago tanto de INSS. Se eu aplicasse esse dinheiro de outra forma, né? Futuramente eu teria uma aposentadoria melhor. A aposentadoria privada... Eu vejo isso no Instagram direto. Robson. A aposentadoria privada é válido? É válido. Mas como complemento e não como a solução. Não como solução, porque eu tenho previdência privada, mas aí se eu vir a ficar incapaz, é uma fonte a mais que minha família vai ter. Ou se eu vir a faltar, além da minha pensão por morte, que meus dependentes vão receber, também tem a previdência privada. Por quê? Porque eu estava dizendo, o nosso INSS, pode acontecer de eu pagar 3 anos de INSS, daqui a pouco eu vir a faltar, minha esposa receber pro resto da vida dela. Pode acontecer também de eu vir a aposentar por invalidez e receber pro resto da vida. Então, o próprio sistema é que vai bancar esses benefícios. Não é eu que vou pagar pelo meu benefício, como é a previdência privada. É diferente, né? Doutor, e a pessoa com deficiência? Tem como se aposentar? Tem alguma aposentadoria, algum tipo de remuneração pelo INSS? O Robson, tem. A pessoa com deficiência, assim como o rural, que a gente citou, é considerado especial. Então, ela aposenta com menos 5 anos
de idade. A mulher com 55... mas tem que pagar. Mas tem que pagar, tem que ter no mínimo 15. E aí depois, a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente também ela é menor. Mas vai depender de perícia, se é leve, se é grave ou se é moderada. Então vai depender de perícia para saber em qual deficiência ou qual incapacidade essa pessoa se encaixa. Doutor, e o famoso LOAS? Explica pra gente o que é. O LOAS é muito importante a gente falar dele, Robson, que o LOAS significa Lei Orgânica de Assistente Social. Então, dentro dessa legislação orgânica tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é pago ao idoso e ao incapaz carente. Por que carente? Primeiro, você tem que ser idoso, acima de 65 anos, tem que ser incapaz, tem que provar através de perícia e atestados médicos que é incapaz, e o carente é a renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje aproximadamente de R$300. Então, se mora eu, você e mais 2 pessoas, e uma pessoa tem uma renda de 3 mil, ninguém vai conseguir receber BPC nessa família nossa. Agora, se tem um que recebe um salário mínimo e tem 5 pessoas na casa e não tem mais renda, aí ótimo. O incapaz ou o idoso dessa residência vai poder ter esse BPC. Aí é um salário mínimo. É um salário mínimo, ele não tem 13º, tem que ter o CRAS, tem que ir no CRAS e fazer o CAD único, né? Que é no CRAS, você tem que ter o cadastro único, informando que é pessoa de baixa renda. E o mais importante, Robson, não tem 13º, é salário mínimo e não é definitivo. Ele é temporário também. Porque a partir do momento eu posso estar recebendo hoje em estado de miséria, mas daqui a pouco eu ganho na Mega Sena e é até não tenho mais difícil direito. para o INSS fiscalizar isso, porque de repente a pessoa pode estar recebendo sem estar registrado, né? É muito difícil. Isso melhorou muito com a aproximação do INSS com os CRAS, que é as casas de assistente social, né, regionais, né, de cada prefeitura. Então a pessoa hoje tem um CAD único, até para pagar os benefícios do governo, né, de Bolsa, Auxílio Brasil, Auxílio Bolsa Família, todos esses benefícios. Inclusive hoje eu escutei, eu acho que foi na TV, que até essas antenas, que agora, aquelas antigas antenas parabólicas, as pessoas para ter direito a esse nova digital, elas têm que estar inscrito no CAD único para poder fazer. Então, é muito importante você estar inscrito para conseguir remédio, para conseguir esses benefícios assistenciais, né? Agora, doutor, muito falado nos últimos tempos, e como é que ficou essa história da revisão para a vida toda? Robson, muito, muito falado mesmo. A gente já vem aí de uns 3 ou 4 anos. Por quê? A revisão da vida toda estava em notícia, em todos os veículos de comunicação. Por quê? Porque ele foi julgado no STF. Final de 2022, ele teve o julgamento definitivo. Então, ele foi favorável aos aposentados. O que é isso? É o inverso da desaposentação, que a gente tratou muitos anos, né? E caiu, né? Caiu porque Aliás, nunca subiu na realidade, nunca né? Subiu, A desaposentação era para os aposentados que continuavam a trabalhar após a aposentadoria, que queriam pegar aquele tempo para fazer uma revisão na aposentadoria. O que eu, como leigo, é uma coisa justa, né? Seria justo, né? Claro, o cara continua pagando, nada mais, ele vai fazer um cálculo para saber se vale a pena. Mas deu ruim, não rolou. Não, deu ruim, não rolou. O julgamento do STF foi de que essa desaposentação, o valor era para o sistema do INSS, para financiar os benefícios num todo, e aí depois começamos a pedir a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Em 99 foi criada uma lei, ainda com Fernando Henrique, de que toda aposentadoria, o cálculo seria feito de julho de 94 para frente. Poxa, mas eu fui diretor de uma empresa ali, vamos falar, Parmalat. Eu fui diretor da Parmalat e contribuí com valor teto. Eu era representante deles e contribuía com teto até 93. Em 94 a Parmalat quebrou, eu fui mandado embora, arrumei um outro emprego que eu paguei menos e na hora de aposentar em 2005, aposentei com salário mínimo. Aquelas contribuições de 94 para trás não valeram mais. Só por tempo de contribuição, não valeram para o cálculo. Então o que a gente faz? A gente pede para calcular todo aquele período, desde quando a pessoa começou a trabalhar até quando ela aposentou. Então, foi uma forma justa, porque a pessoa tem essa opção. E a margem de sucesso é grande? Não é tão grande. Não, né? Agora sim, com o reconhecimento da STF, a partir do momento que a gente faz um cálculo e que é reconhecido que algumas pessoas têm direito, que essas pessoas têm direito, a gente entra na justiça e ganha. Mas antes disso, não ganhava, né? E nem todo mundo nesse cálculo é favorável.
muitos, o cálculo fica pior ou até igual àquilo que a pessoa já recebe. Se for pior, tem como, deixa quieto. Nem entra com o processo. No nosso escritório, a gente só entra quando o cálculo é favorável. Poxa, doutor, que papo bacana e super esclarecedor, né? Porque, afinal de contas, a gente pode reclamar, como eu falei ainda há pouquinho, reclamar do INSS, isso e aquilo e tal, mas não deixa de pagar, não. E tem um detalhe, tem uma situação que a pessoa pode pagar só uma vez por ano para poder manter como sendo beneficiário, né? Claro. A partir do momento que muita gente, por exemplo, Robson, elas querem aposentar e querem contribuir. Eu estou com 32, eu quero mais tempo de contribuição. Tem o inverso. Tem a pessoa que tem 20 anos de tempo de contribuição, nunca mais pagou e só vai aposentar por idade. Um exemplo de um homem aí com 55 anos. Não adianta ela pagar mais 30 ou 20 anos, 30 anos não vai aposentar. Só vai aposentar aos 65. Então, se ele já tem 20, ele pode fazer uma contribuição por ano. Para quê? Para como beneficiário, né? Se manter na qualidade segurado, para fins de doença, para fins de pensão por morte, e só vai chegar aos 65, porque o tempo mínimo ele já tem. Então, ele só precisa de idade. Até ele atingir essa idade, ele pode só ir mantendo a qualidade. Para fins de, se precisar de um auxílio-doença ou de alguns outros benefícios, né? Então, é muito importante, porque previdência não é só aposentadoria. É pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, auxílio-reclusão, licença-maternidade. Então, tem essa questão toda envolvida aí de benefícios que a pessoa precisa. E de custo e benefício, eu garanto que é o mais barato, coisa que a gente já falou. A previdência privada é boa? É, mas o INSS é o melhor que tem. E quem tiver alguma dúvida, quiser se aposentar, saber dos seus direitos com relação ao direito previdenciário, Dr. Giuliardo Ziviani, nas redes sociais? Sim, estamos na @ZPADV. ZPADV. Que é Ziviani Pinto Advogados. E também @Giuliardo Ziviani, que é meu Instagram, atendo muitos clientes por lá. Telefone do escritório? 3224-6367. 3224-6367, Rua da Bahia? Rua da Bahia, número 1004, 5º andar, por cima do cartório Jaguarão. Pô, que show. Agora, gostou do papo aqui com o Dr. Giuliardo? É claro que gostou, né? Ficou muito bem informado, muito bem informada. Foi mais um Timecast. Se gostou, faz o seguinte, se inscreve no canal, tem sempre vídeo novo, vídeo bacana. O Dr. Giuliardo Ziviani, inclusive, é um espectador, né? Um telespectador do nosso... Com toda certeza. Até porque, Robson, sou um fã declarado seu e também das pessoas que te seguem, né? É verdade, tem muita gente boa, né? Até a questão do humor, eu sempre fui de participar do seu programa de humor, então gosto demais e é isso, eu sou tô sempre assistindo lá, né, o Timecast e é muito legal. Eu acho fico feliz com isso. E não é só questão de humor, de trazer informação. Claro. É super importante. E você sabe que eu defendo muito isso, né, Robson? A pessoa saber do seu direito para na hora de aposentar, claro, você saber. E não é só do direito de aposentadoria, não, né? É bom você saber do direito de tudo, claro, né? É claro, tem que saber. Agora é o seguinte, então se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha que eu tenho certeza que você gostou do vídeo, ativa o sininho que sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo, tem os nossos cortes também e muita coisa legal ainda vai aparecer aqui no canal Robson Laureano. Dr. Giuliardo, grande abraço, amigo. Obrigadão. Um grande abraço, Robson. Foi um prazer e precisando, você sabe que é só gritar que a gente aparece. Opa, não vou gritar, não fala baixinho, você vem. É isso. Valeu, aí. gente. Obrigadão.